Se a gente olhar para a pergunta tema do nosso debate hoje, que é se o Brasil tem futuro, é claro que tem. O problema é se a gente tem alguma coisa nossa nesse futuro ou não. E por nossa, eu estou entendendo que é um certo conjunto de pessoas que quer um certo tipo de Brasil. Se a gente olhar a história da civilização, se confunde basicamente com a história da escrita, se a gente deixar as lendas de lado e olhar para a história registrada, a vasta maioria das sociedades e das suas economias subjacentes normalmente atinge certos estágios de complicação, eu diria, mais do que complexidade, que tornam aquele arranjo social inviável em função de você gastar muito mais para mantê-lo do que o retorno que ele gera para quem gasta para mantê-lo. E esse é uma crise, vamos dizer assim, histórico-estrutural, de uma parte significativa da humanidade nos seus espaços, tempos, populações diferentes nos últimos, pelo menos, vamos botar 7.500 anos para ficar só com o tempo realmente da história mais ou menos codificada, né? O que está acontecendo agora no mundo, na minha opinião, e acontecendo em larga escala, é um grande choque tecnológico. E um choque tecnológico para o qual a gente não se preparou. A gente podia ter se preparado para isso, porque tem uma coisa que também é interessante dos choques tecnológicos, eles não acontecem de surpresa. É impossível você juntar ou articular ou, de uma certa forma, estruturar primeiro, toda a ciência básica que você precisa para criar um choque tecnológico, depois atingir quase que imediatamente, se fosse possível juntar essa ciência básica quase instantaneamente também, seria quase impossível você acertar de primeira e já fazer com alta performance, baixo custo, todas as tecnologias que causam o choque. Então, se a gente olha estruturadamente para os grandes choques do domínio do fogo, né, um grande choque de inovação na história da humanidade, que data de dezenas de milhares, centenas de milhares de anos no nosso passado, dominar o fogo significou basicamente que algumas populações de hominídeos sobreviveram e outros não, pela simples razão de que eles conseguiam pré-processar proteína animal. E isso criava um diferencial competitivo sustentável que levou à sobrevivência de uns e o desaparecimento de outros. Quando a gente coloca o tempo mais recente, e se a gente olhar do ponto de vista unicamente dos grandes processos que talvez estejam mudando nos últimos 500 anos, a civilização como nós conhecemos, processo de globalização, para começar, né? O processo de financialização da sociedade e o processo de informatização da sociedade, primeiro baseado em comunicação. Se a gente começar a fazer a conta disso ali pelos anos 1500, mais ou menos, quando você tem um mecanismo industrial de codificação e distribuição de informação, que é a prensa de Gutenberg, e, ao mesmo tempo em que você tem o estabelecimento dos primeiros bancos e sistemas de financiamento como a gente tem hoje, e a gente começa uma era de grandes descobertas com os portugueses, espanhóis e tantos outros, ali pelos anos 1500, mais ou menos, tem uma sequência de coisas que acontece a partir dali que vai levar, basicamente, há 150 anos, em 1850, com o estabelecimento, por exemplo, das redes de comunicação intercontinentais, né, 1850, logo ali ao redor de 1850, é a data que a gente podia estabelecer para a comunicação entre a Europa e os Estados Unidos. Você conecta as bolsas de Londres e de Nova York e, de repente, você causa um salto de novo na financiarização do sistema econômico e social global, ao mesmo tempo em que você tira um delay de semanas, às vezes, para você levar a informação entre a Europa e os Estados Unidos, e isso começa novamente a causar mudanças. Mudanças dramáticas e de muito grande porte. Quando você entra, basicamente, no século XX, você funda
teoricamente, primeiro na década de 30 e na década de 40, a teoria do que está acontecendo agora. Você tem Turing, você tem Church, você tem Kurt Gödel, você tem Post, tem, obviamente, Kurzweil, você tem, para não deixar a década de 40 de fora e fazer esses 20 anos onde a teoria basicamente se estabeleceu, você tem Norbert Wiener, com a teoria do controle cibernética ali, e, obviamente, Claude Shannon com a teoria da comunicação. Então, entre 1930 e 1949, exatamente 2 décadas, você estabelece o que são os fundamentos teóricos do que está acontecendo hoje, que, com a contribuição de John von Neumann e muita gente, mas principalmente liderada pelas sacadas fundamentais dele sobre a arquitetura de computadores ali entre a década de 1940 e 1950, o conjunto de resultados teóricos da década de 30 e 40 se transforma em capacidade computacional e de comunicação a partir da década de 50. E os efeitos dessa sumarização dessas teorias fundamentais em termos de sistemas e equipamentos e protocolos e software que levam ao ponto onde a gente está hoje, uma infosfera global, né, um sistema informacional global que embarca em onde vivemos pelo menos 4,3 bilhões de habitantes do planeta, isso é só a metade de nós, então tem outros 4,3 bilhões que estão excluídos. Isso começa a penetrar nas empresas na década de 70, na forma de computadores de grande porte, vai para as mesas das pessoas na década de 80, na forma de PCs, se transforma em celulares na década de 90, que é quando começa a internet, na década de 2000 aparecem smartphones, e aí aparece a nuvem computacional, que nada mais é do que tudo que existia antes e mais alguma coisa, provido como serviço, consumido como fluxo e pago por volume, seja de cálculo computacional ou de dados trafegados na rede. E agora, enfim, nessa primeira rodada, talvez, desse processo, que ainda não completou 100 anos, a gente chega no ponto onde os impactos desses processos de informatização, de automação e de autonomia começam a ser sentidos em larga escala. E não é nem tão larga escala assim. Eu acho que nós estamos vivendo talvez a primeira fase desses processos, ainda com a, aspas, inteligência, fecha aspas, artificial, que a gente não deveria nem chamar de inteligência ainda, porque o que a gente tem, basicamente, são mecanismos de tomada de decisão extremamente simples do ponto de vista do complexo de decisões que um cérebro humano ou um conjunto de cérebros humanos pode tomar. Mas imaginemos que nós estamos 100 anos dentro dessa revolução da informação, da comunicação e do controle, levando a robótica, a sistemas de automação, levando a um número muito grande e muito sofisticado, aparentemente, de sistemas que nos cercam e que são completamente imperfeitos por construção, porque assim rezam as leis fundamentais que nos possibilitam escrever esses sistemas, né? Você não pode, por exemplo, identificar um vírus de computador a menos que ele apareça na sua frente e você descubra que ele é um vírus a priori pelo impacto que ele causa, pelo dano que ele causa em sistemas computacionais. Então, nós não podemos escrever um antivírus genérico para computador e isso tem consequências gigantescas, por exemplo, na proteção de sistemas de informação. Nós trabalharemos com imperfeição nesses ambientes para sempre. Mas, olhando para esses primeiros 100 anos, a gente está hoje, eu acho que no fim dos primeiros capítulos dessa novela. Eu acho, Alberto, que a gente dizer que a gente tem qualquer coisa perto do multiverso hoje é muito ousado. É muito ousado. Eu discordaria que a gente está em algum fragmento do multiverso. O multiverso que a gente pode verdadeiramente imaginar daqui a 100, daqui a 200, daqui a 1000 anos, ele certamente, quem viver nele, dentro, fora, ao redor,
parcialmente nele, certamente dirá que a gente estava usando escrita cuneiforme digital quando a gente se compara com os antigos sumérios. Então, milhares de anos para frente, a gente descobrirá que o que a gente está vivendo agora é algo de muito baixa resolução, é algo de muito baixa performance comparativa ao que a gente vai viver depois. Isso, por outro lado, não quer dizer que a gente deva abandonar o que a gente tem agora. Dá para fazer coisas absolutamente fantásticas com o que a gente tem agora, quando a gente compara com a linha de telex entre Londres e Nova York em 1850, né, que enviava informação em alguns baud, né, uma medida de velocidade de informação na época era baud, caracteres por segundo, e não eram muitos. E a gente evoluiu significativamente para ter 6G no conceito, nos laboratórios hoje. Sempre uma lembrança para a gente de que quando nós começamos a pensar em usar na prática a última tecnologia, os laboratórios que interessam e que importam já começaram a fazer as próximas tecnologias há muito tempo. Isso me leva às próximas tecnologias e por que eu acho que a gente tem que olhar do futuro para o presente. Eu acho que o que a gente está vivendo agora é só a primeira onda da grande revolução digital. A segunda mal começou, ela está se estruturando de uma forma muito mais lenta do que a primeira, de uma certa forma, mas muito mais rápida do que a primeira, de outra forma. Se a gente olhar para as primeiras máquinas capazes de fazerem sequências genéticas de grande porte, elas não têm 20 anos. E em dias, basicamente, a gente conseguiu sequenciar um vírus que nos atacou no começo do ano passado. Em menos de um ano, a gente conseguiu ter vacinas contra esse vírus, em função do fato da gente saber exatamente qual é a genética dele, da gente ter os instrumentos e equipamentos e as teorias e práticas que nos levaram a analisar quase todas as capacidades desse vírus e como atacá-lo apropriadamente, por exemplo, com vacinas baseadas unicamente em informação, que é o caso das vacinas de RNA mensageiro. Mas, se a gente for olhar para essa revolução, ela começa lá no meio da década de 50, com as descobertas de Watson e Crick. Ela se transforma numa coisa prática, mas extremamente cara, ali no ano 2000, quando a gente consegue sequenciar parte do genoma humano. Agora, na década de 2010, a gente viu laboratórios no mundo inteiro começando a criar o que a gente podia chamar de vida a partir do zero, usando unicamente código genético, como se fossem incubadores digitais de seres vivos. A gente viu agora, há 2, 3 semanas, um laboratório nos Estados Unidos conseguindo criar um embrião de rato totalmente funcional, mas ainda sem uma parte do cérebro, basicamente a partir do nada, de células-tronco reprogramadas, e a gente não começou ainda, de fato, a viver uma revolução genética. E a gente não estando exatamente no meio dessa revolução genética, que é a próxima revolução digital, que talvez seja seguida por uma revolução de nanotecnologia, depois por uma revolução quântica, depois por uma revolução, ou talvez antes, como Albert citou, por uma revolução ecossistêmica, do ponto de vista dos ecossistemas que sustentam a vida na Terra, que eu acho que vai ser realmente o grande desafio da população do planeta nos próximos 200 anos, enquanto a gente não chegar nesses próximos 200 anos e não ver maturar efetivamente os resultados da primeira revolução digital, essa que começou lá na década de 1930, a gente não vai saber exatamente qual é o futuro dessa coisa toda. E eu digo isso por uma razão básica. Eu uso, ou costumo usar sempre, o princípio de Copérnico. O princípio de Copérnico diz que, ali quando ele escreveu sobre como era que o universo funcionava, né? Nós, humanos, não temos uma posição privilegiada na Terra para achar que o universo todo gira ao nosso redor, e muito menos. O universo não gira ao redor do nosso sistema solar, né? Nós somos a periferia da periferia da periferia. E eu acho que é fundamental o entendimento disso, primeiro, para a gente dar contexto para o que talvez a gente pudesse discutir como pessoas sobre onde é que nós estamos,
E depois para a gente discutir o contexto do Brasil, de onde é que nós estamos, para saber se o Brasil tem futuro ou não. Eu acho que uma das frases mais perigosas e mais danosas para a gente analisar o Brasil foi uma frase da qual nós nos convencemos, sem ter nenhuma razão para tal, de que o Brasil era o país do futuro. E imediatamente nós passamos a achar que esse futuro era de um Brasil que se compara à China, que se compara à Rússia, aos Estados Unidos e à Europa. E não é. Tem um texto no meu blog fica em silvio.meira.com, eu escrevi em 2017, mas continua absolutamente atual, chamado Uma Classe para o Brasil, onde eu saio pegando indicadores globais do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, do institutos de pesquisa do mundo inteiro, de avaliações sobre educação, PISA sobre qualidade de educação, assim por diante. E lá, se você fizer uma combinação de território, população e índices, você vai descobrir que o Brasil não está na classe, basicamente, de nenhum país europeu, nem do Japão, nem da China, nem da Austrália, Nova Zelândia. O Brasil está na classe do México, o Brasil está na classe da África do Sul, da Malásia, da Tailândia, das Filipinas. Essa é a classe do Brasil. Nessa classe, o Brasil tem futuro. Dessa classe inteira, o Brasil talvez seja a terceira maior população, ou a segunda, eu acho que é a segunda maior população. A maior deve ser da Indonésia. Não é? Mas quando a gente pega Malásia, Indonésia e Filipinas, esses países andaram fazendo coisas absolutamente miraculosas e fantásticas nos últimos 50 anos, enquanto a gente basicamente andou para trás, a gente ficou parado. O Brasil tem futuro não porque o futuro dele parece com a Europa, não é porque a gente vai construir uma Paris Rediviva no Recife, em Belo Horizonte ou em Itaperuá. O Brasil tem futuro porque ele é grande. O Brasil tem futuro porque são 8,5 milhões de quilômetros quadrados, porque são 210 milhões de habitantes, porque o potencial de 210 milhões de habitantes, se eles aprenderem qualquer coisa que tenha um valor, algum tipo de valor, no grande encontro global de contas, seja de filosofia, seja de sociologia, de economia, seja de tecnologia digital. Se a gente tivesse 10 milhões de brasileiros que escrevessem software hoje, por exemplo, e falassem inglês, a gente certamente faria alguma coisa como exportar 100 bilhões de dólares de software para o mundo. Mas tranquilamente que a gente faria isso. Para fazer isso, no entanto, e mantendo só o fato pequeno, minúsculo talvez, desse espaço-tempo digital onde nós estamos agora, a gente precisa enfrentar grandes desafios. Eu não vi, não conheço na história da humanidade até agora, nenhum mecanismo de autoarticulação em rede, e a internet não é exatamente uma rede como a gente queria que ela fosse, os agentes na internet não são exatamente independentes, eles são mediados por sistemas e filtros e processos de recomendação e proibições de todos os tipos, mas mesmo que fosse uma rede ideal, não há notícia na história da humanidade de auto-organização de alguma coisa do tamanho do Brasil. 210 milhões de agentes independentes, contando só as pessoas. Isso talvez queira dizer para a gente que para formar redes que querem alguma coisa, ou redes que serão alguma coisa, a gente tem que articular de alguma forma. A melhor forma conhecida na história da humanidade, desde sempre, e não tem nenhuma inovação nisso, é a gente estabelecer grandes desafios. O Brasil, só por acaso, sabe fazer isso, e já fez mais de uma vez, e a gente pode citar pelo menos 4 grandes desafios sociais com os quais a gente lidou nos últimos 50 anos e resolveu todos. Resolveu todos. Isso é muito pouco reconhecido por nós próprios brasileiros, que somos o país do futuro, mas também somos os derrotados do presente. Na década de 70, o Brasil resolveu que ia domar uma epidemia de pólio, porque na década de 50 e 60, em números absolutos, o Brasil tinha tido mais casos de pólio do que a Índia. E a Índia já tinha uma população 14 vezes maior do que o Brasil. O número de casos de pólio no Brasil era absurdo. Um conjunto
de epidemiologistas, sanitaristas, políticos de todos os partidos, e estávamos numa ditadura, trabalhou em conjunto para resolver pólio no Brasil. E nós resolvemos pólio no Brasil em 30 anos, em 3 décadas, 70, 80 e 90. 30 anos para resolver pólio no Brasil, ou para resolver pólio num país desorganizado como o Brasil, não é um milagre, apesar de parecer. É resultado de um grande desafio que tinha uma grande estratégia para ter grandes resultados. Por acaso, na década de 70, nós também começamos a resolver um desafio que é imperceptível hoje para os brasileiros, porque a gente não passa por isso estruturalmente, a gente passa por isso conjunturalmente como um país e estruturalmente para certos subconjuntos de pessoas abandonadas pelo Brasil. Na década de 70, um desafio real do Brasil era não ter moeda forte suficiente para comprar comida, apesar de ter 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais pelo menos 2 milhões são agricultáveis. E aí a gente criou a Embrapa. Tendo criado o grande desafio de autossustentação e exportação alimentar e criando a Embrapa como estratégia de dar conta disso, a gente resolveu esse problema. O Brasil hoje é basicamente um país que é exportador de fragmento, superfície, terra, de grãos e de proteína animal. As minas, obviamente, não vieram da Embrapa, mas o agronegócio, que sustenta boa parte da dinâmica competitiva brasileira no mercado internacional, ele veio da Embrapa, diretamente, absoluta e diretamente. A Embrapa custa ao Brasil, hoje, o orçamento das 2 maiores universidades do país. Alguns bilhões de reais por ano. E a gente acha isso muito. Se a Embrapa tivesse investimentos de 20, de 30 bilhões de reais por ano, que é 10 vezes mais do que ela tem hoje, talvez a gente conseguisse, por exemplo, olhar para o futuro e dizer, no futuro, o Brasil não vai precisar transformar capim em picanha, porque nós saberemos como, e em escala, transformar proteína vegetal em proteína, aspas, parecida com o animal, exportar isso globalmente e, ainda por cima, recuperar todo o ecossistema que nós destruímos para plantar capim. Mas nós fizemos a Embrapa. É bom a gente dizer isso. Nós fizemos, sabe o que mais em saúde? 3 coisas que quase ninguém no mundo conseguiu fazer como nós fizemos. Nós, basicamente, eliminamos o fumo no país, nós conseguimos tratar a epidemia de AIDS, para a qual até hoje não tem vacina, como uma política pública que pouquíssimos países, mesmo os países ricos, têm como o Brasil, e nós criamos, em pleno século, em plena segunda metade do século XX, num país do terceiro mundo que nós somos, um sistema único de saúde que, se não existisse, nós teríamos tido um problema na pandemia agora muito maior, ordens de magnitude maior do que nós tivemos. Pólio, Embrapa, AIDS, fumo e SUS. Nós conseguimos fazer isso porque nós nos impomos os desafios. Para a gente construir um país do futuro, onde 10 milhões de brasileiros, daqui a 20 anos, programam computadores, por exemplo, e falam inglês fluentemente, estão inseridos no mercado internacional da economia do conhecimento, que é deslocalizada, desincronizada e independente de fronteiras, depende, por exemplo, da gente se impor o desafio de ter um sistema único de educação. Um sistema único de educação que não esteja olhando para melhorar a nota da nossa própria avaliação de 3,5 para 4,5 em 10 pontos e achar que foi um grande progresso global. Foi um grande progresso local. Era absolutamente patético e ficou só horrível. Não é nem ruim ainda. Mas a gente precisa se tratar como o tamanho que nós somos. E muito mais, articular todas as competências e capacidades que a gente tem no Brasil ao redor de grandes desafios estruturais. 40% da força de trabalho do Brasil é informal. Como é que a gente vai conseguir ser, aspas, o país do futuro, fecha aspas, se a gente mantiver 40% da força do trabalho do Brasil informal?
se a gente tiver um mercado paralelo permanente de contrabando e de produtos falsificados. Paralelo e permanente. Desde que fundou-se o Brasil, funciona assim. Como é que a gente vai conseguir chegar no futuro do Brasil sem ter moradia decente para todo mundo? E aí, a razão, o fundamento, a base de tudo isso está numa coisa que a gente se recusa a atacar porque todo mundo acha muito complicado. Educação. Ou a gente se impõe um desafio nacional de grande porte de resolver o problema da educação do Brasil, e não é com escolas piloto, não é com experimentos para ganhar prêmio da Unicef ou de fundações internacionais e nacionais. É resolver o problema dos 85% dos alunos do ensino fundamental e médio que estão matriculados em escolas públicas, que custam muito caro e entregam muito pouco. Para mim, se a gente quiser resolver o Brasil e preparar o Brasil para aquela economia ali na frente, onde o digital vai ser só um suporte para a gente fazer engenharia genética, para a gente fazer tratamentos que são absolutamente ficção hoje, a gente tem que resolver a educação do país em escala. Se a gente resolver a educação do país em escala, o Brasil é um dos países mais competitivos do mundo por uma razão única, básica e simples. Temos muita gente. Mas já perdemos o bônus populacional que tínhamos. E não dá para recuperar, porque nós não vamos recuperar as taxas de natalidade. Para o Brasil dar um salto de novo, ele tem que dar um salto de performance. E esse salto de performance não vai acontecer aleatoriamente, esperando que uma coisa aqui, outra coisa ali se juntem por acaso. Claro que uma parte significativa da estratégia é emergente e a gente terá que aproveitar o que está acontecendo. Mas outra parte, talvez maior, tem que ser determinada, tem que ser escolhida. Porque, entre muitas outras coisas, há dinheiro para isso, há recursos para isso. A Receita Federal acabou de recuperar, no novo processo de recuperação de créditos fiscais, 100 bilhões de reais que eram dados por perdidos. Imagina que a gente investisse, nos próximos 10 anos, 10 bilhões a mais focados em educação por ano no Sistema Único de Educação. Mas único mesmo, com alta performance. Por exemplo, onde todos os diretores de escola do Brasil inteiro pudessem ser da escolha do prefeito, do governador, de quem fosse, mas tinham que ser certificados como diretor de escola, tinham que entender o que é uma escola, o que é um projeto educacional, o que é um sistema educacional, o que são competências e habilidades e por que as pessoas estudam, que não é para fazer prova, é para resolver problemas. Se a gente fizesse isso, a gente mudava o Brasil. E é isso que leva de 50 a 100 anos para fazer. Mas que se a gente não começar algum dia, todo dia no qual a gente não começou a fazer isso, a gente perde 2 dias. O dia que a gente não fez e o dia que a gente vai ter que fazer isso lá na frente. E o Brasil, se continuar assim, é o país do futuro, mas do futuro do pretérito, e não do futuro mesmo. É isso.